Olá, está entrando no ar mais uma edição do Justiça na TV. Essa semana, estamos gravando aqui na cidade de Umuarama, no norte do Paraná. Viemos acompanhar o segundo simpósio de estudos jurídicos da Justiça Federal de Umuarama. O encontro aconteceu no dia 6 de novembro, no Centro Cultural Schubert, no Centro Cívico de Umuarama, cidade que fica no noroeste do estado do Paraná. A plateia, na sua maioria formada por estudantes de direito, pôde assistir a 5 palestras. Usaram da palavra o ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, o coordenador-geral da Segurança Privada da Polícia Federal, Vantuir Francisco Brasil Jacini, o juiz federal, titular da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba, Sérgio Fernando Moro, o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Antônio Albino Ramos de Oliveira, e o juiz federal, Joel Ilan Paciornik, que é o presidente da turma recursal dos Juizados Especiais Federais no Paraná. A abertura dos trabalhos coube ao juiz federal Jair Benítez Azambuja. Ele, que é o diretor do Foro Federal de Umuarama, falou sobre a importância do evento. A importância é fundamental para a nossa região, porque eventos desse porte não são comuns de serem realizados aqui no interior, e principalmente contando com a presença do ministro do STJ, Gilson Dipp. E também é o segundo ano que a Justiça Federal realiza o simpósio de estudos, já dando continuidade ao trabalho que nós iniciamos no ano passado, também com bastante sucesso. Como é que é feita a escolha dos temas para fazer o simpósio desse ano? A escolha sempre leva em consideração aspectos relacionados à atuação jurisdicional da própria Justiça Federal. Então, como é um simpósio realizado pela Justiça Federal, ele tem temas ligados à atuação da própria Justiça Federal, sempre dividido em 2 partes, uma parte criminal e uma parte civil. A parte criminal em relação a crime de lavagem de dinheiro, isso acontece muito aqui na região de Umuarama? Hoje nós não temos tanto processos dessa área, porque foi criada a vara especializada em Curitiba, a 2ª Vara Criminal, cujo juiz titular é um dos palestrantes do evento, né? Mas nós tínhamos bastante investigações nesse sentido realizadas na nossa região, não só na região aqui de Umuarama, mas em toda a região da fronteira do Paraná, que abrange Umuarama, Cascavel, Foz do Iguaçu também, toda a fronteira com o Paraguai. Os crimes de lavagem de dinheiro realmente aparecem como uma das modalidades principais. Como é que está a Justiça Federal de Umuarama? A Justiça Federal de Umuarama hoje ela conta com 3 varas federais, sendo que uma dessas varas é juizado especial e 2 varas são varas federais comuns com competência plena. E hoje nós estamos extremamente bem estruturados, agora com a realização do concurso, e temos um atendimento a nível de excelência na região. Número de processos? Nós temos em torno de 25 mil processos nas 3 varas, né? Desses, mais ou menos 6 mil são no juizado e o restante se distribui entre as 2 varas federais. Juizados Especiais Federais. Este foi o tema da palestra do juiz federal Joel Ilan Paciornik. Ele é membro da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais no Conselho da Justiça Federal. Antes de sua conferência, ele explicou qual é o papel dessa turma. Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, ela visa uniformizar a interpretação da lei federal. Quando existem decisões em matéria de direito divergentes entre turmas dos juizados especiais de estados diferentes, cabe um recurso chamado incidente de uniformização, que é julgado por essa turma nacional, que tem sede no Conselho da Justiça Federal. A sua análise dos trabalhos dos juizados especiais federais na região sul? O Juizado Especial Federal tem feito um trabalho de muita relevância social.
Nós conseguimos atingir uma parcela da população até então que não tinha acesso à justiça e conseguimos realmente aproximar a prestação da justiça, principalmente na área previdenciária, para uma parcela da população bastante carente. Então nós temos feito um trabalho socialmente muito relevante. O juizado muda o conceito de justiça. A verdade é que é uma nova sistemática, é uma verdadeira revolução na Justiça Federal, o juizado especial. Principalmente porque ele é baseado em princípios de informalidade, celeridade, economia processual. Então eu diria que é uma justiça até mais humana, mais próxima do cidadão. A impressão que eu tenho é que com o advento do Juizado Especial Federal, o estudo do direito previdenciário no país não está mais em segundo plano, é isso mesmo? Sem dúvida, nós temos assistido a um incremento do estudo do direito previdenciário. Muitos profissionais, muitos advogados passam a se interessar pela área, surge um campo de trabalho novo e isso é bom porque essa parcela da população menos assistida, ela passa a ter uma assistência jurídica maior. O desembargador federal Antônio Albino Ramos de Oliveira, do Tribunal Regional Federal da Região Sul, discursou sobre os 15 anos da Constituição Federal Tributária. A Constituição está debutando. É uma mocinha que debutante, embora ela já sofreu 44 cirurgias plásticas, ou seja, 44 emendas. Isso representa uma instabilidade jurídica muito grande. Significa que o país ainda não encontrou estabilidade social e política. Que uma Constituição só se estabiliza quando há estabilidade política. Não vou dizer que não tenha que comemorar, tem 16 anos de democracia num país como o Brasil, que já viveu tantos regimes autocráticos, eu acho que é de se comemorar, sim. Muitos defendem a reforma tributária, mas alguns criticam que o governo mantém o foco no âmbito constitucional. Qual é o seu pensamento? Há uma razão para isso. É que o Brasil tem uma Constituição e esta Constituição tem dentro dela praticamente um código tributário. Toda a matéria tributária está lá na Constituição. Então as reformas tributárias passam pela reforma da Constituição. E isso torna o sistema tributário muito rígido. Talvez um dos índices mais altos de execução fiscal no país é o caso dos empresários que não querem pagar o que o governo acha que eles devem e nem o governo quer diminuir ou mexer no que está recebendo. É anistia, é refis que vem por aí, isso tudo acaba desaguando no judiciário. Como é que está o Judiciário Federal para enfrentar essas demandas? Bom, primeiro quero dizer que esse problema é um problema político, é um problema econômico, um problema financeiro e se resume em uma frase simples: cobertor curto. O governo precisa de mais recursos, a sociedade chegou a um ponto de exaustão, então ficamos neste jogo, um puxar para cá, outro puxar para lá. O governo exige, quando chega a exigir além da capacidade do contribuinte, o contribuinte ou vai para a atividade paralela, né, informal, ou simplesmente sonega. E chega um ponto que o governo é obrigado a conceder essas anistias, porque senão simplesmente ele deixa de ter força de trabalho, deixa de ter empresas que possibilitem a continuidade da atividade econômica. Então, é como se fosse uma panela de pressão. Quando está muito grande a pressão, levanta-se o pino para diminuir a pressão. Esse pino são os favores fiscais e parcelamentos, etc., né? Não adianta também, então, de repente, não adianta só criar varas fiscais pelo país afora aí. É importante discutir a carga tributária. É importante discutir a carga tributária. No entanto, isso não é uma discussão de nível político. No nível propriamente jurídico, o que se tem que fazer é dizer o que é efetivamente devido e o que não é devido. O juiz não pode entrar na seara política, a não ser em tese, como estamos fazendo aqui, em forma de crítica. Mas não se tem o que fazer propriamente dentro, enquanto juiz, né, na forma de julgamento. Na forma de julgamento, o que se tem que dizer é até onde o governo pode ir dentro dos parâmetros da Constituição e da lei. O Brasil continua num momento de transição. Esse momento é um momento crônico de transição, né? Mas caminha para uma estabilidade. Essa estabilidade vai ocorrer provavelmente
quando houver alguma equalização entre as economias no Brasil, dos países que eles são vizinhos, que participam do Mercosul, houver alguma equalização entre seus sistemas jurídicos, e se formar um bloco mais forte. Há trabalho nesse sentido. A gente sabe que é muito difícil, está se vendo que é muito difícil. E o cenário internacional também é muito importante para isso. Nós, brasileiros, vivemos muito tempo num entrópio, fechados em nós mesmos, e dificilmente pensamos que o que acontece aqui é reflexo do que acontece lá fora. Então nós temos que olhar também para fora, e isso está começando a ocorrer. Não vejo com maus olhos o que está ocorrendo. O delegado de Polícia Federal, Vantuírio Francisco Brasil Jacini, abordou o combate aos crimes de lavagem de dinheiro, ações da Polícia Federal. Ele comentou sobre sua palestra. Eu vou demonstrar a estrutura da Polícia Federal para enfrentamento desse tipo de crime, as atividades permanentes, os mecanismos de enfrentamento, os meios operacionais, as estratégias, os resultados alcançados, os óbices e a situação no Mato Grosso do Sul e também a nível nacional. A estrutura da Polícia Federal para o enfrentamento desse tipo de crime, ela conta com uma diretoria de combate ao crime organizado com sede em Brasília e 27 projeções em todos os estados da União, uma projeção em cada estado. Além disso, existem as coordenações gerais técnicas de apoio a essa atividade, como o Instituto Nacional de Criminalística, a Diretoria de Inteligência, a Coordenação Geral de Investigação dos Crimes Financeiros e a Cooperação Internacional. Todas essas atividades permanentes, elas estão presentes na estrutura orgânica da Polícia Federal e contam com policiais especializados para o desempenho dessas tarefas e, por conseguinte, a Polícia Federal está em condições de enfrentar esse tipo de crime, conforme tem demonstrado os vários resultados alcançados através de muitos inquéritos policiais instaurados por todo o Brasil. A região de fronteira com o Paraguai preocupa muito, principalmente os Estados Unidos da América, por causa do terrorismo. Os americanos alegam que se lava muito dinheiro com o terror aqui na fronteira. Isso procede? Nós não temos dados indicativos seguros disso. Tem apenas essa alegação dos Estados Unidos. O que acontece na fronteira são outros tipos de crimes, principalmente o tráfico de drogas, onde o Paraguai é um dos maiores produtores de maconha, a Bolívia, o Peru e a Colômbia são os maiores produtores de cocaína do mundo, e onde a cocaína, principalmente na Colômbia, está dominada pelas Farc, tendo inclusive uma área liberada. O tráfico de drogas, segundo informações da UNDCP, órgão da ONU, movimenta em torno de 500 bilhões de dólares por ano, e esse dinheiro ele é todo lavado. Estamos apresentando essa semana a reportagem sobre o segundo simpósio de estudos jurídicos da Justiça Federal de Moarama, no Paraná, que foi realizado no começo de novembro. O tema, crimes de lavagem de dinheiro, foi tratado por mais 2 palestrantes. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Langaro Dipp, participou da comissão de estudos que implantou em todo o país as varas especializadas em crime contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro. Ele comentou sobre as leis existentes no país no combate à lavagem de dinheiro. O Brasil tem uma legislação adequada ao combate à lavagem de dinheiro. Claro que precisa de alguns ajustes, mas o que está faltando para nós ainda é a cultura do combate à lavagem de dinheiro, com a especialização dos órgãos de investigação, de persecução criminal e de processamento e julgamento dos feitos. De tal forma, essa carência está sendo diminuída com a criação das varas federais criminais especializadas exatamente no processamento e julgamento dos crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. Esses dinheiros que estão nos chamados paraísos fiscais, é possível quantificar? São meras estimativas. O governo está preocupado com isso e foi criado dentro do Ministério da Justiça o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional. Na verdade, é uma tendência mundial e uma necessidade brasileira que não se fique limitado ao processamento e julgamento desses crimes, mas principalmente que se recupere esses ativos, que se recupere esses valores para que possam ser empregados para os fins sociais que eles possam se destinar.
Como é que o brasileiro lava o dinheiro? Que mecanismo que é utilizado? Eu diria que um amigo meu agora perguntou qual é o método mais eficaz da lavagem de dinheiro, e eu respondi a ele que o método mais eficaz é aquele que nós ainda não conhecemos. Na verdade, o sistema financeiro nacional, o sistema bancário, foi muito utilizado para a lavagem de dinheiro. Hoje um pouco menos, porque há uma blindagem muito grande em termos de fiscalização do Banco Central e fiscalização dos próprios bancos e instituições financeiras. Mas as casas de câmbio, as agências de turismo, os doleiros é o outro método muito eficaz. A compra de bens móveis e imóveis superfaturados ou subfaturados, né? Se diz hoje muito que as organizações não governamentais, as chamadas ONGs ou ONGs, são um instrumento hábil para a lavagem de dinheiro. Eu diria também que, de certa forma, as entidades assistenciais e benemerentes que não estão obrigadas a serem cadastradas na Receita Federal e no Banco Central também possibilitam a lavagem de dinheiro. A economia informal, né? Os bingos, enfim, tudo aquilo que possa movimentar grande quantidade de dinheiro em espécie com pessoas anônimas. As loterias. O combate à pirataria já faz parte dessas varas especializadas de lavagem de dinheiro? Olha, a pirataria, a contrafação não está entre os crimes que antecedem o tipo penal dos crimes de lavagem de dinheiro. No entanto, se esses crimes de pirataria forem cometidos em tese por organizações criminosas, que os crimes praticados por essas organizações constituem crimes antecedentes, essa pirataria poderá configurar também o tipo penal de lavagem de dinheiro. Na sua palestra agora há pouco, o senhor falou que é preciso descapitalizar o crime organizado. O que é isso? Claro que o crime organizado, ele se mantém com seu poder de fogo, com seu poder de corrupção e com seu poder de domínio através do aporte financeiro decorrente de suas atividades. Esse aporte financeiro, ele é lavado, ele é reciclado através de complexas operações, tanto no mercado de bens móveis e imóveis ou através do mercado financeiro. Esse dinheiro volta com aparência de licitude para a economia formal e realimenta o crime. Então, a realimentação desse crime, se ela for interrompida, ela faz com que a organização criminosa se descapitalize. E uma organização criminosa sem o seu poder de lucro, o seu poder financeiro, ela tende a se desorganizar e quebrar. Exemplo de uma empresa formal do comércio. Qual é o desafio do juiz criminal brasileiro diante de crimes de lavagem de dinheiro? Eu acho que o grande desafio do juiz brasileiro hoje diante dos meios de provas sofisticados que se necessita, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, interceptação telefônica, etc., o grande desafio do juiz brasileiro é utilizar-se desses instrumentos, desde que requeridos pela polícia e pelo Ministério Público, utilizar mantendo os direitos e garantias individuais incólumes, como o direito ao sigilo e o direito à intimidade, e equilibrar-se um ponto digamos assim, de equilíbrio entre esses valores e os valores que atingem o interesse social e o interesse da coletividade. Esse talvez seja o grande desafio do juiz criminal moderno brasileiro. Para terminar, qual a importância desse encontro para os estudantes universitários? É inegável que a importância é muito grande porque desperta o interesse para crimes sofisticados, para crimes praticados com alta tecnologia e figuras penais que não estão no nosso vetusto Código de 1940 e nem no Código de Processo Penal de 1941. Isso desperta a necessidade, inclusive, de uma mudança dos currículos das faculdades de Direito quando tratam de Direito Penal e Processo Penal, para incluir um estudo do crime organizado, da lavagem de dinheiro e dos instrumentos processuais que se encontram em outras leis, instrumentos esses necessários à persecução desses crimes. O juiz federal, titular da Vara Federal de Curitiba, especializado em crimes de lavagem de dinheiro, Sérgio Fernando Moro, falou ao público sobre a experiência da Vara Federal especializada. Para o Justiça na TV, ele falou por que se lava tanto dinheiro no Brasil. O crime precisa reciclar o produto da atividade criminosa. Então é uma necessidade do criminoso de pegar o que ele obteve com o crime e transformar isso de alguma forma em ativos lícitos. Onde tem criminalidade vai ter lavagem de dinheiro. A questão importante, na verdade, é saber se há instituições
né, de cada país estão empenhadas na luta contra a criminalidade em geral e especificamente contra a lavagem de dinheiro. Né, porque, na verdade, um dos meios mais eficazes de combater o crime é esmagando ele economicamente. E qual é a origem desse dinheiro lavado? Olha, cada país tem as suas preocupações específicas. Por exemplo, né, os Estados Unidos, depois do 11 de setembro, a preocupação principal dos Estados Unidos é a lavagem de dinheiro como instrumento para financiamento do terrorismo. No caso aqui do Brasil, me parece que a preocupação principal diz respeito à corrupção, né, a combater a corrupção. E dessa maneira o enfoque muitas vezes dado ao combate do crime de lavagem de dinheiro diz respeito à lavagem de dinheiro de produto de corrupção da administração pública. Ele comentou também os resultados obtidos pela vara especializada em lavagem de dinheiro. Para ter uma ideia, né, nós temos lá condenações tem a condenação de um doleiro, né, por exemplo, de Curitiba, que teria remetido de maneira fraudulenta para fora do país 538 milhões de dólares. Nós temos a condenação de um outro doleiro também que atuava no Paraná, que teria movimentado, segundo cálculos da Polícia Federal, mais de 2 bilhões de dólares. Nós estamos trabalhando com a contabilidade dessas pessoas para identificar, né, porque normalmente o doleiro, o dinheiro não é dele, ele está lavando o dinheiro de alguém. E nós estamos trabalhando intensamente para identificar quem são os donos do dinheiro. Nós tivemos recentemente a Operação Fora da Colina, que foi uma operação da Polícia Federal de dimensão nacional. Isso foi feito, claro, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, mas as decisões de busca e apreensão, prisão, o trabalho foi feito também junto às varas especializadas, né, especificamente a vara especializada de Curitiba. Essa operação resultou na prisão de mais de 50 pessoas, uma prisão provisória, não era uma prisão definitiva, colheita de provas, buscas e apreensões, sendo que alguns dos investigados permanecem presos até hoje, por força de decretação posterior de prisão preventiva. Então temos pessoas, por exemplo, como um doleiro conhecido, Toninho da Barcelona, de São Paulo, que supostamente teria envolvimento com pessoas que tinham sido presas na Operação Anaconda, que foi preso durante a Operação Fora da Colina. Que dificuldades o Brasil encontra para recuperar o dinheiro que está lá fora? Olha, a cooperação judiciária internacional é algo ainda um pouco incipiente, algo que demanda esforço, conversação, há uma desconfiança mútua entre os países e, por outro lado, é sempre uma via de mão dupla, ou seja, eles cooperam se nós cooperamos. E nesse ponto, a nossa legislação e a nossa jurisprudência tinham que avançar muito, porque o Brasil não é um dos países dos mais cooperantes. Existem dificuldades grandes. Vou colocar um exemplo, por exemplo, há uma concentração excessiva da cooperação judiciária internacional no Supremo Tribunal Federal, a extradição, concessão de exequatur para determinadas cartas rogatórias, o que não é próprio para o Supremo Tribunal Federal, né? Um Supremo Tribunal Federal ele tem que se preocupar mais com as questões constitucionais, com o desenvolvimento de uma jurisprudência de direito constitucional e não ficar tratando desses atos que são mais do cotidiano jurídico, que poderiam ser delegados para as varas de instâncias inferiores com tranquilidade. O juiz se frustra quando se depara com um indiciado que tem um foro privilegiado? Sim, o foro privilegiado, na minha opinião pessoal, é algo dissonante do regime republicano, né? Outros países não adotam, países democráticos, que as pessoas devem ser consideradas iguais. E é difícil, porque não vou dizer que tem uma desconfiança de tribunais superiores ou tribunais recursais, que eles não tenham pessoas honestas que possam processar pessoas com foro privilegiado. O fato é que os tribunais, a estrutura dos tribunais recursais, a estrutura dos tribunais superiores, ela não é feita para instruir uma ação penal, para começar uma ação penal. Eles são estruturas próprias para julgamento de recursos, para formação de jurisprudência, e não para ficar se preocupando em colheita de prova, em instrução de processo, coisa que as instâncias inferiores, com dificuldades, fazem normalmente melhor, tem uma agilidade maior para esse tipo de trabalho, por uma questão institucional, né? A forma como essas instituições são estruturadas.
Os participantes do simpósio tiveram a oportunidade de ver a exposição de pinturas e poesias dos servidores, estagiários e familiares da Justiça Federal de Moarama. Como é a terceira edição da mostra, nós já percebemos um aumento do número de pessoas participando. As pessoas se sentem incentivadas e até vão buscar estudar para daí no próximo ano se apresentar. Aconteceu isso com a minha filha. Chegamos ao final de mais uma edição do Justiça na TV. Manda seu comentário, a sua sugestão de pauta. Nosso e-mail é justiçanatv@bol.com.br. O Justiça na TV é o Judiciário Paranaense na TV Justiça. Até a próxima.